centímetros. Esse é o tanto que o chão da Lua precisaria se mover para transformar uma base de bilhões de dólares em um caixão de metal selado. Agora imagina acordar dentro dessa base e perceber que o chão simplesmente não para de tremer. Não é um impacto de meteoro, não é uma explosão acidental, não é um filme de desastre espacial. É a própria Lua se mexendo como se estivesse tentando expulsar você dali. E em poucos minutos, a cabine balança e o metal range e os sensores começam a mostrar algo que ninguém queria ver, e o solo sob a base está cedendo milímetro por milímetro, como se fosse areia movediça em plena superfície lunar. Em uma frase, o que está acontecendo é isso. A Lua está encolhendo, abrindo falhas ativas exatamente onde queremos construir nossas primeiras cidades, e os terremotos lunares podem durar tempo suficiente para testar cada parafuso da nossa casa fora da Terra. Neste vídeo, você vai descobrir por que esse cenário não é ficção, o que a ciência já sabe sobre os moonquakes do Polo Sul e até onde vão os riscos para as futuras bases quando o chão de um mundo morto decide lembrar a todos que ainda está vivo. Você sente primeiro no pé. O piso metálico da cabine vibra num ritmo estranho, como se uma máquina colossal tivesse sido ligada debaixo da base lunar. Não há explosão, não há impacto visível lá fora, apenas o som abafado das estruturas rangendo e o painel acusando pequenas variações de pressão. Na Terra, um terremoto costuma acabar antes que você consiga entender o que está acontecendo. Aqui, na Lua, os moonquakes podem durar minutos inteiros, transformando um simples despertar em um experimento involuntário de sobrevivência em outro mundo. 30 segundos passam, depois 1 minuto, e o chão continua vibrando sob suas botas, como se o satélite estivesse respirando de forma irregular. Objetos soltos deslizam, canetas rolam, partículas de poeira lunar se levantam em pequenos saltos quase hipnóticos. É inevitável lembrar de cenas de filmes de ficção científica com uma diferença essencial. Aqui não existe botão de pausa, não existe corte de câmera, não existe corta, vamos de novo. O que está acontecendo debaixo da base é real, medido por sismômetros. E alguns estudos já falam sem rodeios em risco para futuras bases humanas. E isso ainda não é a parte mais estranha. Os sensores sísmicos espalhados pela região começam a enviar dados freneticamente, desenhando gráficos que sobem e descem, como ondas em um mar invisível. Engenheiros falam em falhas ativas, deslocamentos na crosta e vibrações que ecoam por longos períodos devido à rigidez do interior lunar. Dentro da cabine, essa linguagem técnica vira outra coisa. Cada segundo a mais de tremor é mais pressão sobre juntas, selos de ar, estruturas que nunca foram testadas tanto tempo sob esse tipo de esforço. Um moonquake raso, com epicentro perto de uma base, pode não derrubar tudo na mesma hora, mas pode iniciar um processo silencioso de fadiga que só vai mostrar o resultado quando já for tarde. E tudo isso acontece antes da parte realmente perigosa. Você olha pela pequena janela e jura que a superfície está parada. Mas enquanto o tremor continua, algo sutil começa a acontecer. A poeira fina que recobre o terreno vibra, se rearranja, perde a compactação que parecia tão firme minutos antes. Na Terra, grandes terremotos podem fazer solos soltos se comportarem por instantes como se fossem líquidos. Na Lua, com tremores mais longos e um chão seco e fragmentado, essa ideia ganha uma dimensão bem mais assustadora. Porque agora não é só você que está tremendo, é o próprio alicerce da base que começa a se comportar como uma armadilha. Imagine um módulo de habitat pesado, cheio de equipamentos, repousando sobre um terreno que parecia estável nos testes. Com um tremor prolongado, a base que sustentava esse peso começa a ceder milímetro por milímetro, como se alguém estivesse puxando o tapete devagar. Não há cratera se abrindo de forma dramática, mas um afundamento lento, traiçoeiro, difícil de perceber a tempo. É como estacionar um caminhão em cima de um colchão que vibra sem parar. Por um tempo, parece que está tudo bem, até a estrutura descer o suficiente para não voltar mais. Quando você percebe que a porta do módulo não encaixa mais perfeitamente, pode ser sinal de que o solo embaixo já mudou, de forma em silêncio. Estudos sobre risco para bases lunares falam exatamente desse tipo de cenário.
deslizamentos, recalques e instabilidade em encostas e regiões com falhas ativas. A combinação entre terreno inclinado, regolito solto e um moonquak raso é vista como um dos pontos mais críticos para futuras missões. Se o chão começa a escorregar, qualquer estrutura rígida, seja uma torre de comunicação ou um módulo habitacional, pode ser arrastada alguns centímetros ou até metros. Na prática, isso significa tubulações esticadas além do limite, conexões rompidas, cabos tensionados e um verdadeiro quebra-cabeça para os sistemas de suporte de vida. Na Lua, o solo sólido pode se comportar como um fluido denso que engole módulos inteiros em silêncio. Para quem está dentro, o mais inquietante é não saber exatamente quanto o terreno cedeu. Um pequeno afundamento pode ser apenas algo previsto em projeto, mas, quando você lembra que a Lua está encolhendo e que falhas ativas passam pela região, a dúvida cresce. Será que foi só isso? Se o moonquak já foi capaz de mexer no solo, o que acontece com o segundo, o terceiro, ou com o evento mais forte depois de alguns anos de operação? Cada tremor que passa parece deixar a base um pouco menos alinhada, um pouco mais vulnerável, como se o chão estivesse testando até onde pode ir. E é aqui que o cenário deixa de ser apenas geológico e entra no território em que a vida das pessoas passa a depender de um único módulo. Dentro de qualquer base lunar, existe um módulo que ninguém gosta nem de imaginar danificado. É o coração do sistema de suporte de vida, onde se concentram oxigênio, água, reciclagem de ar e muitas vezes parte da energia de backup. Enquanto o moonquak continua, as vibrações que pareciam apenas incômodas começam a ressoar em tubulações, tanques e conexões mecânicas. A cada segundo, pequenas peças são testadas além do que viveriam na Terra, porque aqui o tremor não dura só alguns instantes. E o problema começa quando o tremor mexe justamente no lugar que mantém você respirando. A cena não precisa ser explosiva para ser assustadora. Um selo de pressão pode começar a vazar de forma quase invisível, fazendo a umidade se acumular onde não deveria, corroendo e enfraquecendo peças que pareciam perfeitas. Um tanque de água deslocado a alguns milímetros pode romper uma mangueira que alimenta os sistemas de reciclagem, deixando a base dependente de reservas de emergência antes do previsto. Em ambiente lunar, nada disso é fácil de arrumar depois, porque qualquer reparo exige traje, tempo, planejamento e principalmente um solo que já tenha parado de sacudir. A Lua não precisa nos atacar, ela só precisa esperar que as nossas máquinas se desintegrem. Os estudos sobre moonquaks destacam algo importante. Não é só a intensidade do tremor que importa, mas a duração e a frequência com que ele se repete ao longo dos anos. Mesmo um evento moderado, se ocorrer perto de um módulo sensível, pode causar danos cumulativos em sistemas de suporte de vida. Tanques pressurizados, linhas de gás e sistemas de filtragem são projetados com margem de segurança, mas margens se desgastam sob estresse repetido. É como dobrar levemente um pedaço de metal muitas vezes. Ele não quebra na primeira, mas um dia se parte exatamente no ponto mais testado. Na Lua, esse ponto pode ser a fronteira entre um ambiente respirável e o vácuo absoluto do lado de fora. E talvez a parte mais incômoda seja essa. Nem todo problema aparece na hora. Alguns só vão se manifestar semanas depois. Quando o tremor já for apenas um registro nos dados sísmicos e todos tiverem voltado à rotina, um pequeno vazamento, uma válvula que não fecha direito, um sensor que passa a ler valores errados por causa de uma microtrinca interna. De repente, um alarme dispara no meio de um dia aparentemente calmo e a equipe descobre que aquele moonquak, lá atrás, deixou uma marca que ninguém tinha visto. É como se a própria Lua tivesse plantado um problema de tempo dentro do módulo de suporte de vida, só esperando o momento certo para se revelar. Na Terra, quando o chão começa a tremer, quase todo mundo sabe o reflexo básico. Sair de perto de janelas, procurar abrigo e ir para um lugar aberto assim que possível. Na Lua, esse instinto não funciona do mesmo jeito. No meio de um moonquak prolongado, sair correndo para o lado de fora da base significa enfrentar o vácuo, a radiação e um solo que também está vibrando sob suas botas. A pergunta deixa de ser como fugir e passa a ser o que é menos perigoso: permanecer dentro de uma estrutura que pode falhar ou sair para um exterior completamente hostil. De repente,
Qualquer decisão parece arriscada demais para ser tomada com o chão tremendo sob seus pés. Os protocolos de emergência tentam prever esse tipo de dilema, mas a realidade costuma ser mais caótica do que o manual. Alguns membros da equipe podem insistir em se deslocar até um módulo considerado mais seguro, talvez construído em uma área menos inclinada ou com reforços extras. Outros defendem ficar exatamente onde estão, argumentando que se mover em meio a vibrações constantes aumenta o risco de quedas, falhas em trajes ou até de ficar preso em portas automáticas que travam. Essa divergência não é só técnica, é emocional. Cada um reage ao medo de um jeito, e o tempo para discutir é apertado. Enquanto isso, o tremor continua, lembrando todos de que não há lugar realmente neutro em uma base construída sobre falhas ativas. Em um cenário ideal, a base teria rotas internas de refúgio sísmico e módulos redundantes capazes de assumir funções críticas se um for comprometido. Simulações de resposta a emergências mostram que muitos cenários envolvem escolhas difíceis. Salvar uma seção pode significar abandonar outra. Robôs podem ser enviados primeiro para verificar corredores, fechar portas, isolar vazamentos, enquanto os humanos aguardam em compartimentos temporariamente seguros. Ainda assim, tudo depende de os sistemas eletrônicos continuarem funcionando bem, em meio à vibração prolongada e às possíveis variações de energia causadas pelo tremor. E tudo isso acontece antes mesmo de olharmos com calma para o mapa da Lua e percebermos que o lugar que escolhemos para morar nunca foi tão estável quanto parecia. Durante muito tempo, a imagem popular da Lua foi a de uma esfera silenciosa e imutável, um palco frio para pousos históricos, e nada mais. Só que, quando os cientistas começaram a analisar com calma os dados sísmicos e as imagens de alta resolução, essa narrativa começou a rachar. Sismômetros das missões tripuladas registraram milhares de monquaks, alguns profundos, outros rasos, muitos ainda sem explicação completa. Sondas em órbita mapearam a superfície com tanta precisão que foi possível ver escarpas jovens, pequenas falhas que parecem rugas recentes na pele do satélite. Tudo isso aponta para uma conclusão desconfortável. A Lua não está tão morta quanto imaginávamos, principalmente nas regiões onde queremos morar. Durante décadas, acreditamos que a Lua era um mundo completamente morto. Uma rocha antiga orbitando a Terra em silêncio. Mas quando os dados das missões foram reanalisados com mais cuidado, surgiu uma surpresa. A Lua ainda está mudando. O interior dela esfria e se contrai, como uma uva que seca até virar uva passa. A casca rochosa não consegue encolher com delicadeza, então ela racha e se sobrepõe, criando escarpas tectônicas que cortam a superfície por dezenas de quilômetros. Quando essas falhas se ajustam, mesmo que só alguns centímetros, liberam energia suficiente para gerar monquaks que podem durar muito mais que um terremoto na Terra. Na Terra, terremotos perdem força rápido, porque o interior do planeta tem água, magma e camadas que dissipam energia. A Lua é diferente. Ela é extremamente seca e extremamente rígida. Quando uma vibração começa lá dentro, a energia pode continuar reverberando por muito mais tempo. Em um experimento famoso, um módulo descartado atingiu a superfície, e os sismômetros registraram a Lua vibrando por quase 1 hora, como se fosse um enorme sino de pedra. Quando engenheiros começaram a estudar o Polo Sul como futuro endereço das primeiras bases, o entusiasmo era grande. Ali se concentram regiões com luz quase constante, úteis para energia, e depósitos de gelo em crateras sombreadas, fundamentais para produzir ar e combustível. Só que conforme os mapas sísmicos foram refinados, um detalhe incômodo apareceu. Falhas tectônicas jovens e escarpas surgiam em algumas dessas mesmas áreas promissoras. O local que parecia perfeito no papel é também um dos mais complexos do ponto de vista geológico. A Lua não é uma rocha morta. Ela é um amplificador de desastres em câmera lenta. Algumas escarpas mapeadas mostram sinais de atividade relativamente recente, indicando que não são apenas cicatrizes antigas, mas estruturas que ainda podem se mover. Cientistas recomendam evitar construir muito perto dessas falhas e bordas de crateras íngremes, que podem ser pontos de partida para deslizamentos durante tremores.
O problema é que gelo, luz e falhas às vezes aparecem tão perto umas das outras que encontrar um ponto perfeito, com tudo o que queremos e sem risco sísmico, vira um quebra-cabeça de alto nível. Não estamos escolhendo um lugar totalmente seguro, estamos escolhendo o lugar menos perigoso entre opções imperfeitas. E isso tudo antes de considerar um ator silencioso que também participa dessa história. A Lua não está sozinha nessa dança de tensões. A gravidade da Terra estica e espreme o satélite num ciclo contínuo, gerando estresses de maré que também contribuem para sismos profundos. É um cabo de guerra que deforma a crosta lunar em centímetros ao longo dos meses, alimentando esse sistema de falhas fatigadas. É o paradoxo sombrio do sistema Terra-Lua. E a mesma força que mantém o satélite na órbita é a que tenta partir a sua estrutura interna. Pouco a pouco, a Lua, que sempre pareceu nossa vizinha mais tranquila, é empurrada e puxada sem descanso pelo planeta que chamamos de casa. E é nesse cenário que queremos fixar endereço. Quando falamos de risco sísmico na Lua, pode parecer algo raro demais para se preocupar. Para uma missão curta, de alguns dias ou semanas, talvez seja mesmo, mas a lógica muda quando o plano é manter uma base ativa por anos ou décadas, com astronautas indo e vindo, equipamentos se acumulando e estruturas envelhecendo. A pergunta deixa de ser se vai tremer enquanto estivermos lá e passa a ser em que momento e com qual intensidade um moonquake relevante vai nos pegar. Esse tipo de raciocínio transforma uma curiosidade geológica em um fator central de projeto. Peças que parecem robustas no primeiro ano podem acumular microdanos após sucessivos tremores, mesmo que nenhum deles tenha sido catastrófico isoladamente. Estruturas que suportaram bem o primeiro moonquake podem responder de outra maneira ao quinto ou ao 10º, especialmente se não houver inspeções regulares e substituições programadas. É como observar, ao longo de anos, pequenas trincas surgindo na janela de um módulo que antes parecia perfeito. Cada linha nova conta uma história de esforço acumulado. Na Lua, essa janela não dá para a rua, dá para o vácuo. E isso faz com que cada futuro morador viva com uma certeza discreta. Quanto mais tempo você fica, maior a chance de estar presente quando o chão resolver lembrar que ainda está vivo. Por isso, muitas das soluções que engenheiros estudam hoje parecem saídas de ficção científica. Uma delas é enterrar habitats sob camadas de regolito, usando o próprio solo como proteção contra a radiação, micrometeoritos e parte das vibrações sísmicas. Outra envolve usar estruturas naturais da Lua, como tubos de lava, túneis gigantes formados por antigos fluxos de magma, como primeiros abrigos para cidades subterrâneas. Talvez a nossa primeira cidade fora da Terra não fique em cima da Lua, mas dentro dela, a Lua está mudando e a nossa sobrevivência pode depender de aceitar que o chão não é nosso aliado. É um desafio permanente. Se você chegou até aqui, já percebeu que a ideia de morar na Lua é bem menos romântica do que parece quando olhamos o céu da Terra. Estamos falando de construir cidades inteiras sobre um corpo celeste que ainda está encolhendo, abrindo falhas e produzindo terremotos que podem balançar a nossa primeira casa fora do planeta por longos minutos. A pergunta que fica é simples e incômoda ao mesmo tempo. Depois de tudo o que você ouviu, você teria coragem de viver em uma base lunar, sabendo que o chão embaixo dela ainda está se movendo? Ou preferiria continuar assistindo a esses perigos de longe, da segurança da Terra? Me conta nos comentários. Qual parte dessa história te deixou mais inquieto? O solo virando armadilha, o risco silencioso para os módulos de suporte de vida ou a ideia de cidades inteiras abandonadas na superfície enquanto a gente foge para túneis subterrâneos? Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre a exploração espacial, clique em gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos mergulhos nesses mistérios sombrios do universo. Para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse lado proibido da ciência e do cosmos, o link fixado no primeiro comentário leva para o nosso e-book Mistérios Proibidos do Universo, o que a ciência já suspeita sobre o começo, o fim e o sentido da nossa existência. São 29 páginas de teorias, hipóteses e perguntas que não cabem em um único vídeo, mas que ajudam a conectar tudo isso que você viu hoje
com um quadro maior da nossa história no cosmos. E se você gosta desses cenários extremos, disse, quando terminar aqui vai direto para o outro vídeo do canal. Quando a chuva some do mundo e só o Brasil continua molhado. E lá a gente explora como o aquecimento global poderia transformar o Brasil em um dos últimos oásis climáticos da Terra, enquanto o resto do planeta seca, e o que isso diz sobre o futuro do nosso próprio mundo. Clica na tela final, continua essa maratona pelo lado mais sombrio e científico do universo e me encontra no próximo vídeo.